Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está lavando a louça, estendendo a roupa, dirigindo no trânsito, esperando a água ferver, esperando baixar os resultados do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos 31 colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Coreiaço Riz. Essa é a edição de número 42, o 6º episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre o meio ambiente, sobre economia e sobre a vida em geral. E, obviamente, ajudar todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todos vocês e agradeço ainda mais aos 31 apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. Os apoiadores são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 3 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje eu converso com o Dr. Paulo Loikasek Lima, uma das lendas do GAC, um dos caras mais conhecidos e um dos caras mais reconhecidos no nosso mercado. É meu amigo e é colega de docência no Senac. Vocês vão ter oportunidade de ver que foi um episódio incrível, onde falamos de família, vida no Canadá e do friozão que faz no Canadá, de língua inglesa, de antroposofia, de vida acadêmica e trabalho, do mercado de GAC, isótopos, investigação do fraturado. Aliás, você sabe o que é DFN? Procure saber, pois é a próxima fronteira no GAC. A investigação do fraturado pela metodologia DFN, idealizada pela Beth Parker. Bom, falamos também do CMT, do caso complexo de Jurubatuba, da valoração do dano ambiental e muitas dicas para os profissionais do mercado se desenvolverem. Deixo na descrição o link para a tese dele, mas recomendo fortemente que vocês leiam. Claro, vocês podem sempre pesquisar no Google por Paulo Lima e o título da tese: Caracterização de detalhe do perfil vertical de contaminação em um aquífero cristalino fraturado e intemperizado em Jurubatuba, São Paulo. Mas antes de vocês ouvirem a entrevista, gostaria de retomar algo que falei na nossa última newsletter, porque é um assunto importante e também porque nós temos públicos um pouco diferentes, que aprendem melhor de formas diferentes. Alguns preferem ler, outros preferem ouvir, e assim vai, a gente vai retomando alguns assuntos que sejam muito importantes da newsletter aqui no podcast e vice-versa. Vou retomar aqui sobre o excelente curso de ELNEPL que estamos ministrando pela parceria Senac e AESAS. Uma grande bola dentro, aliás, As discussões, os debates e as aulas estão riquíssimas, então vale a pena a gente falar um pouco disso aqui. Os principais temas são os seguintes. Não existe o Pancake Model, ou seja, o ELNEPL não fica flutuando sobre o lençol freático, mas o ELNEPL coexiste nos poros com ar e ou com a água, e pela flutuação do nível d'água, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele fica imobilizado na zona saturada. Se não existe o Pancake Model, investigar ELNEPL com poços de monitoramento de seção filtrante longa e não afogados é uma coisa que não tem sentido. É algo pouco ou nada efetivo. Por vezes, parte do ELNEPL migra para o poço de monitoramento em decorrência da pressão capilar praticamente nula dentro do poço, mas com certeza há muito mais ELNEPL do lado de fora que não entrou no poço. Então o poço te engana, ele te dá um resultado falso, principalmente falso negativo. Há, portanto, muito ELNEPL não detectado pelas investigações tradicionais, que são baseadas em poços de monitoramento, e essa não detecção do ELNEPL que está do lado de fora do poço de monitoramento
é o que causa o efeito rebote, né, o famoso efeito rebote nas remediações de El Nepo e especialmente em remediações de fase dissolvida por hidrocarbonetos. Traduzindo, o MPE fica lá um tempão enxugando gelo, porque o El Nepo ainda está lá, mas você não consegue detectá-lo e ele continua alimentando a sua fase dissolvida. Outro conceito importante, só é possível identificar o El Nepo com técnicas adequadas. E no momento, essas técnicas adequadas são OIP, o VOST, ou outro método LEAF, né, mas no Brasil é o VOST, e a amostragem de solo de perfil completo, que a gente chama de ASPC, com varredura nas amostras. O OIP com HPT, ou seja, o OI-HPT, é particularmente interessante porque, além de identificar a presença do El Nepo, ele também fornece dados sobre a condutividade hidráulica relativa do meio. Então, no mesmo ensaio, você tem a identificação do El Nepo e a caracterização do meio físico. O VOST não tem isso, mas ele tem uma grande vantagem. A vantagem é permitir uma espécie de fingerprint do produto pela análise espectral. Então, ele emite o laser em algumas frequências e capta o que o solo, né, ou o contaminante, devolve, e essa captura permite dar aí uma ideia de que substância química tem lá na forma de Nepo. Já a amostragem de solo de perfil completo com varredura em campo, e essa varredura em campo eu recomendo que seja feita com caixa de luz UV, varredura de voláteis com ou sem aquecimento, shake test, pelo menos isso, tem a grande vantagem de permitir a coleta de amostras para enviarmos ao laboratório. E aí a gente analisa BTEX, a gente analisa TPH, a gente analisa a granulometria do solo, viscosidade da fase livre e uma porção de outras coisas, já que você tem a amostra na tua mão. Mas a amostra tem que ser bem feita e você tem que fazer todas essas coisas aí. A grande vantagem dessa metodologia é que é muito mais disponível no Brasil. Toda a área com El Nepo, seja móvel, imóvel, transmissível, trapeado, na zona saturada, zona não saturada, franja capilar, etc., deve ser considerada fonte. No conceito da DD38, seria considerada fonte secundária, ou seja, o solo contaminado contendo produto em fase líquida emissível. Outro conceito importante, a migração lateral do El Nepo está relacionada com a pressão de entrada do produto nos poros, ou seja, com a existência de fonte primária do vazamento, com a existência do vazamento ainda. Os papers mais atuais mostram que, uma vez cessado esse vazamento, a migração lateral do El Nepo também cessa. Obviamente, o movimento vertical dele ainda permanece. Essa área-fonte de El Nepo deve ser muito bem entendida em escala de detalhe. E tanto o entendimento deve ser do produto, densidade, viscosidade, pressão de vapor, caracterização química, saturação, etc., quanto do meio, ou seja, unidades estratigráficas, granulometria, condutividade hidráulica, densidade, porosidade, etc. Deve-se coletar evidências que comprovem ou refutem a volatilização e, consequentemente, a intrusão de vapores a partir desse El Nepo. Então você tem que entender se está havendo um potencial de intrusão de vapor a partir do El Nepo. E a mesma análise de evidências deve ser feita para a contribuição do El Nepo para a fase dissolvida. Você tem que responder a pergunta: está havendo aporte de massa a partir do El Nepo para a água subterrânea? E a mesma coleta rigorosa de evidências deve ser feita para a degradação e atenuação natural do El Nepo na fonte, preferencialmente utilizando o protocolo de NSZD, Natural Source Zone Depletion, citado na newsletter da semana anterior. A pouca mobilidade do El Nepo, que dificulta a entrada dele nos poços, também causa uma dificuldade ainda maior para a remoção, digamos, mecânica desse El Nepo, seja por bombeamento, seja por extração. Essa dificuldade é potencializada em solos pouco permeáveis e em geologia heterogênea, ou seja, em praticamente todas as áreas. A avaliação da recuperabilidade do El Nepo é feita, na prática, com o uso de ensaios como o Bail-Down Test, já citado aí em outros episódios aqui do podcast. Se for evidenciado que existe El Nepo, mas não há aporte para água subterrânea, não há aporte para fase vapor, não gera risco e está sendo atenuado, existem documentos internacionais que suportariam uma decisão de não remediação nesses casos. E 2 exemplos internacionais importantes são o protocolo da Califórnia e o protocolo de Massachusetts. Então, procurem aí os documentos da Califórnia e de Massachusetts. Eu vou deixar os links na descrição, e que são links importantes, são protocolos importantes para vocês conhecerem aí alternativas para o gerenciamento de áreas contaminadas por El Nepo. É isso aí. Fique agora com as palavras de Paulo Loikacek Lima. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com Paulo Loikacek Lima, das grandes figuras do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, meu amigo, eu tenho uma grande honra em recebê-lo.
aqui no nosso podcast. Nós vamos conversar sobre o GAC, o meio ambiente, a geologia e muitas outras coisas. Paulão, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer também poder bater um papo aí com você. Então vamos começar do começo, Paulo. Onde você cresceu? Por que despertou em você o interesse em meio ambiente? E por que você escolhe a graduação de geologia? Bom, eu sou de São Paulo mesmo, né? Meus pais são do Rio, eles casaram, veio trabalhar em São Paulo, então sou nascido e criado aqui em São Paulo. Bom, minha história com a geologia, na verdade eu acabei entrando pela porta dos fundos da geologia. Enfim, eu fiz uma primeira faculdade, logo que eu me formei no terceiro ano, em administração, não tinha nada a ver, muito novo, né? Não era um fã, assim, na época de estudar, né? Pensava muito em jogar bola, tinha outras áreas ali. Eu acabei prestando vestibular depois, né? Que eu fiz esse primeiro ano dessa faculdade, acabei desistindo. E eu entrei em geofísica na USP, que foi a segunda opção no vestibular. Foi meio que um vestibular que eu não me preparei muito bem, mas eu acabei entrando. E lá na geofísica eu tive, então, contato com algumas disciplinas da geologia. E naquele momento eu observei que dentro da carreira, né, talvez o fato de ser geólogo naquele momento seria procurar a graduação na geologia seria algo mais amplo em relação à geofísica, que era algo mais específico. Certo. Acabei fazendo uma prova interna lá na geologia, Certo. Alunos de outros departamentos, certo. de outros... Vagas remanescentes, tá? Exato, e aí acabei entrando na GEO por esse caminho. Na verdade, tinha um amigo, né, bom amigo do meu irmão, já estava na geologia essa época, se não me engano, no terceiro ano, então já conhecia ele, já tinha uma ideia um pouco, ele até já fazia estágio na área de meio ambiente, então já tinha um pouco a ideia, né, assim, do mercado, assim, de uma maneira ainda incipiente, mas já via aí uma possibilidade de crescimento. Meu pai também, isso foi em 98, né? Meu Certo. pai, na época, também enxergava aí a geologia como uma profissão interessante, né? E aí, bom, acabei entrando na geologia, me graduei em 2002. Legal. E foi um ótimo curso. Se eu pudesse, faria novamente. Então, essa é uma pergunta que eu faço. Você falando com o jovem Paulo, você falaria, vai nessa geologia aí que é legal? Sem dúvida nenhuma. Foi um curso muito bom, né? Um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje os recursos de viagens de campo são bem mais escassos, né? Então, eu acho que a gente ainda pegou aí um curso onde, né, a gente teve bastante viagem de campo em várias disciplinas. Então, realmente foi um campo muito legal. E aí, já na GEO, né, já falando do mercado e da área ambiental, certo. Bom, no segundo ano eu comecei a estagiar numa empresa de geologia de engenharia, num projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, no estudo de viabilidade na época. Eu trabalhava colocando alguns dados de algumas sondagens SPT num programinha que eles tinham lá. E aí, né, o geólogo, que era um geólogo da primeira turma, segunda turma, super experiente, fazendo os perfis, e ali eu diria que comecei a ter a maior seriedade, né, com a questão profissional mesmo. E aí, no quarto ano, eu consegui o estágio numa empresa, né, numa empresa de consultoria, a ERM, onde eu iniciei efetivamente minha carreira na área ambiental. Então, isso eu ia perguntar como é que você entrou no GAC. Então, foi no quarto ano, fazendo um estágio, pintou ali. Isso, era a época onde o mural lá da geologia aparecia muita vaga de estágio, né? Então, início dos anos 2000, ali, final dos anos 90, realmente o boom, talvez, no mercado ambiental, né? Sim. O manual de gerenciamento de áreas contaminadas logo ali saindo, né? Sim. Então, realmente foi o início, né, do mercado. Os postos sendo convocados, então a necessidade de fazer os estudos em todos os postos e tal. Exato, na época a gente trabalhava lá na empresa, era mais a parte de indústrias mesmo, mas tinha diversas empresas, né, com contratos de Shell e realmente era o grande norte aí do mercado. Então foi super legal, assim, foi uma experiência
E na época, assim, era um timaço, né? Quando eu fui trabalhar lá na empresa. Na época, trabalhei com o Paulo Vale, com o Ricardo Camargo, Pedro Aronchi, né? Na época, querido Pedro, a gente Sim. trabalhou bastante junto. Depois veio o Sander, Reginaldo, Fabiola, assim, era um timaço. A Laine, realmente era um time muito bom que a gente tinha lá naquela época. Trabalhava com bastante prazer. Legal. Você conheceu a Juliana na graduação? Exato, foi a Ju é da minha sala, né? Enfim, a Ju sempre foi uma excelente aluna. Costumo dizer que tem o AJ e o DJ. E então, assim, realmente me ajudou muito também a centrar, né, e começar a buscar aí, né, as questões de desenvolvimento profissional. A Ju tem uma parcela bem importante nisso, sem sombra de dúvidas. Legal. E em vários momentos e ao longo da vida, obviamente, né? Sim. Ontem eu falei com o Leandro, né, o Leandro Freitas, do IPT, como eu estudei na graduação com ele, eu conheço, ele entrou lá jovem também, cheio de ideias, no caso, ideias ambientalistas, criou centro acadêmico, bateria, rede de educação ambiental, e a esposa dele, a Priscila, também sempre foi uma das melhores alunas da sala e tal, e hoje o Leandro é um pesquisador com mestrado, um baita de um cara também, super reconhecido no meio, né? Eu acho que agora você falou aí, acho que a Priscila também ajudou o Leandro a se encaminhar aí na veia do Exato. pesquisador. Sorte a nossa, né? Sem sombra de dúvidas, é isso aí. Pô, legal. E lá na graduação você gostava do quê? Porque o meu pai, por exemplo, fez a geologia lá e ele gostava de mineração. Outros caras falavam que gostavam do petróleo, outros de geologia de engenharia. É raro o cara que desde o começo fala, poxa, esse negócio do meio ambiente é legal. Eu sempre gostei muito da parte aplicada, né? Gostava mesmo da disciplina de geologia de engenharia, disciplina de hidrogeologia foi uma disciplina bem importante. Eu flertava um pouco com a oceanografia também, né? Fiz algumas matérias no Instituto Certo. Oceanográfico, optativas, mas acho que o mercado e essas oportunidades acabaram de estágio, né? Principalmente direcionando mesmo para a área ambiental. Talvez boa parte da minha turma acabou seguindo, né, a área ambiental, outros também para mineração, petróleo, mas teve uma boa demanda aí, né, de contratação de novos profissionais na área ambiental. Legal. E daí como é que você vai parar lá no Canadá? O que acontece para você ir para lá? Essa é uma história legal, assim, e aí, novamente, a Ju, né, a Ju, ela estava fazendo o doutorado dela, né? Ela trabalhou um pouco depois de formada e começou a fazer o doutorado dela com o Ricardo Irata, da USP. O Ricardo, ele sempre teve uma relação muito boa com o professor Ramon Aravena, da Universidade de Waterloo. E aí, em 2005, a Ju conseguiu uma bolsa sanduíche para fazer o doutorado dela lá. Na época, eu trabalhava na RM, tive a oportunidade de conseguir um estágio também na RM em Toronto, lá no Caramba. Canadá. Então, a Ju acabou indo uns 2 meses, eu falei, não posso ficar um ano separado, né? Acabou em algumas coincidências, né? Dentro do trabalho, teve um congresso que eu tive a oportunidade de participar, da NGWA, Certo. e eu conheci o diretor da IRM em Toronto. E aí eu consegui fazer essa ponte e acabei indo para lá. E aí, eu trabalhando e a Ju estudando, realmente eu tive a oportunidade de ver, né, as disciplinas e entender um pouco o gap de conhecimento que eu tinha, né, e a necessidade que eu tinha em realmente me especializar, apesar de eu ter aprendido muita coisa, né, do meu início, né, como profissional na RM, tive bons tutores lá, mas eu observei que com as disciplinas, né, e realmente era uma fonte de dados, assim, que eu realmente precisava me especializar. E aí, na época, eu lembro que o consulado brasileiro estava oferecendo bolsas a alunos brasileiros que gostariam de fazer pós-graduação no Canadá. É. E a documentação exigia, além do TOEFL e outras coisas, a inscrição na universidade. E aí eu fiz todo esse processo de seletivo e acabei não sendo contemplado com essa bolsa. Terminou o tempo de estágio da Ju, da Bolsa Sanduíche, a gente retornou para o Brasil, casamos, eu fui
efetivado, né, como coordenador de projeto lá na RM, as coisas estavam indo super bem. E aí, um dia eu recebo uma carta da Universidade de Waterloo dizendo que eu tinha sido aceito, né, como aluno de pós-graduação. E naquele momento, né, eu tomei a decisão de me demitir, né, pedir as contas. Na época, a Ju e a família como um todo deu um super apoio, né, para que a gente tomasse essa decisão. A Ju ainda estava terminando o doutorado dela, e aí fomos novamente para o Canadá, dessa vez eu como estudante de mestrado, e a Ju depois defendeu o doutorado dela e arrumou um trabalho lá, né, numa outra empresa. Então, a gente conseguiu, então, complementar o outro. Fez ao contrário, né? Agora. Novamente, né, essa parceria vindo à tona. E aí eu consegui, dentro desse contexto, focar, de fato, nos estudos, né, sem me preocupar com a questão mais financeira, né, porque como aluno internacional, certo, o aluno brasileiro é muito mais caro que o canadense, né? Certo. O meu orientador, ele pagava as tuitions lá, os fees, né, as taxas, e o que efetivamente sobrava era abaixo da linha da pobreza. Então, né, assim, a Ju e esse contexto acabou nos dando uma segurança, né, para que eu pudesse, de fato, focar no meu mestrado. E aí, sim, enfim, já conhecia o professor Aravena, e aí a gente se tornou amigos, né, e ali eu acho que, de fato, foi um divisor ali importante na minha carreira, né, certo, a saída para o Canadá e esse contato, né, com o Waterloo, na época que era um centro, talvez mais ainda importante, seja, né? não era, mas um centro de excelência, né. Sim. Você conheceu a base Borden ou não? Eu fiz uma visita lá, mas a minha área de estudo não era lá, era na Califórnia. A minha área de estudo era num site da Califórnia, e era meu sonho conhecer a Califórnia. Fiz duas atividades de campo lá. Legal. Foi uma experiência muito boa, muito, muito boa mesmo. O seu trabalho ali era com isótopos, é isso? Com isótopos, O tema do meu mestrado era distinguir caminhos de degradação num site onde foi feita a injeção de ferro zero valente, certo, mas os pesquisadores ou a empresa de consultoria que fez o trabalho usou um gel, né, um guar, né, para manter o ferro em suspensão. E aí a gente usou a parte isotópica mais a parte hidroquímica para entender se aquilo, ou se a contaminação, a via de degradação era uma via abiótica ou uma via biológica, né? E aí a gente fez alguns ensaios de bancada também para calibração dos cenários. Então ali foi onde eu comecei a ter a experiência com a parte de isótopos, né? Focado na hidrogeologia de contaminantes. E aí lá também eu participei de alguns outros projetos, um projeto com a Beth Parker, e aí também começa um pouco vendo as linhas de pesquisa, né, da Beth Parker, do John Cherry, um pouco o interesse em relação ao fraturado. Certo. Eu fiz um estudo também focado na parte isotópica, mas que envolvia aquífero fraturado. Então, foram 2 trabalhos que depois a gente conseguiu publicar, então foram experiências super importantes, né? O trabalho com isótopo, você estudou o caminho de degradação, né? Então, os isótopos serviram para ver se o caminho de degradação era biótico ou abiótico. Mas aqui no mercado brasileiro, as pessoas têm a ideia que fazer uma análise de isótopo vai dar, assim, tipo CSI, né? Falar, tá, esse composto saiu daquela fábrica A e não saiu da fábrica B. Como é que explica isso aí para as pessoas? Esse é um grande engano, né? Eu costumo dizer que o isótopo é mais uma ferramenta. A primeira base é a geologia, né? O entendimento da característica geológica da área, da hidrogeologia, o entendimento das zonas de fluxo, enfim, né, da hidroestratigrafia, o entendimento da geoquímica, das condições redox, do potencial de atenuação natural ou de degradação existente numa pluma. E o isótopo, ele digamos assim, pode ser a cereja no topo do bolo, né? Certo. Quando a gente quer, primeiro, definir bem a pergunta, né? Entender bem a pergunta, criar um modelo conceitual, entender as características da fonte de contaminação, né? Reconhecer as fontes primárias, as fontes secundárias, e aí, dentro desse modelo, o potencial de contribuição de fontes externas,
E aí sim, a partir desse entendimento, desse arcabouço hidrogeológico, hidroquímico, sobrepor a informação dos isótopos, né? Então, realmente, esse é um grande erro. Por vezes, eu noto que alguns consultores ou outras pessoas já partem para uma análise isotópica sem saber, de fato, a pergunta, Sim. né? Ou entender o meio físico, Sim. né? Então, acho que esse é um ponto importante, que é mais uma ferramenta de construção do modelo conceitual. Sim. Não, concordo, totalmente. Né? É bom a gente tentar esclarecer, porque as pessoas têm algumas ideias que saem um pouco do estudo que você fez, né? Recentemente, numa aula, você falando sobre o uso do isótopo para ver o caminho de degradação, utilizando como uma das linhas de evidência da atenuação natural, você falou que isso é possível, em parte, ser feito no Brasil. É possível, então, fazer a análise isotópica para entender o caminho de degradação do solvente clorado na atenuação natural? É possível fazer isso no Brasil? Então, Marcão, essa é uma boa pergunta. Eu recentemente recebi a notícia de que o laboratório que fazia essas análises não faz mais. Poxa. Não sei exatamente por que aconteceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse laboratório em outros projetos, no passado recente, né? Mas, aparentemente, não há mais essa capacidade de análise aqui. Entretanto, há alguns laboratórios, tem a Beta Analytics, tem laboratórios no Canadá, nos Estados Unidos, onde, basicamente, a gente tem que encaminhar a amostra. Então, talvez seja a grande dor de cabeça, né? Mas é um cooler com uma cadeia de custódia, obviamente, com os cuidados de envio, preservação e mandar. E aí, bom, apesar do custo $100, eu volto àquela, e o Ramon Aravena sempre falava isso, né? O que é caro, né? Sim. Dependendo da pergunta, né, o cliente assumir um liability de milhões, né? De repente, fazer um estudo isotópico cujo custo analítico, sei lá, seja em dólar, mas não seja algo muito relevante, né? Muito menor em relação a esse liability. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Saber mesmo o valor da pergunta, né? Sim. Quanto que vale essa resposta, né? Sim. Não, legal. E sobre o Canadá, tem duas perguntas aí para você que não são tão técnicas assim. Uma delas é o frio, como é viver no frio do Canadá. E a outra é se você já tinha o domínio da língua inglesa, assim, ou você aprendeu lá, como é que era o seu aprendizado da língua inglesa antes de ir para o Canadá? Bom, o frio, no início é maravilhoso, né? Tudo novidade, a neve. E como eu morava em Waterloo, na época que eu trabalhava, né, antes do mestrado, na primeira vez que a gente foi, eu trabalhava em Toronto e morava em Waterloo, eu tinha aí que dirigia aí por 1 hora, né, e por vezes com neve, né, Meio, e outras... meio perigoso isso aí. Meio perigoso, você tem o tal do freezing rain, né, que ainda é a água que chega e vira gelo, antes da neve, né, Ixi. E que fica bem complexo, até para você caminhar, fica aquela camada de gelo mesmo. Nossa. O black ice, que eles chamam, né? Aquele gelo que cobre o asfalto, né? E a questão de ligar o carro, tirar a neve, né? Tem todo um contexto. E trabalhar mesmo, né? As coisas deixam de funcionar. Você vai trabalhar com menos 15, menos 20 graus, Nossa. o solo congela, a máquina não funciona, né? Não congela, então tem as dificuldades, né? A gente que vem do Brasil sofre um pouco mais. Mas, enfim, acaba se acostumando, né? Faz parte da atividade. Em relação à língua inglesa, bom, eu tive a oportunidade, ao longo da minha adolescência, meus pais, né, conseguiram pagar um curso de inglês, né? Na época eu fiz cultura inglesa, não terminei, mas ganhei uma base. Eu me preparei para ir para o Canadá com algumas aulas particulares, mas quando eu cheguei lá, eu notei que eu não sabia falar nada, de fato. E aí era curioso, no trabalho, né, a primeira vez, a segunda vez foi mais fácil, né? Como eu morei 1 ano, Sim. Depois voltei para o Brasil e voltei, quando eu voltei eu já estava um pouco mais calejado, digamos assim. Mas no primeiro ano eu ficava prestando atenção como as pessoas atendiam o telefone na empresa, coisas assim do dia a dia, né? E aí a coisa foi naturalmente melhorando, eu acho, ao longo do tempo.
eu fiz o TOEFL, né, tive que fazer o TOEFL como parte da inscrição, e aí a gente vai pegando também a parte técnica, vai lendo artigo, né, muito Sim. artigo em inglês, e aí isso ajuda, né, mas aí a gente deixa de usar, acaba dando uma enferrujada, Sim, então é sim. importante se manter nativa, né, em relação ao inglês. Bom, daí você conclui o mestrado lá e volta para cá. Daí você entra em outra consultoria ou você volta para a ERM? Não, eu volto para outra consultoria, isso em 2009. Na mesma época, a gente já fala do Senac. Comecei a trabalhar depois, né, como professor no Senac, mas eu volto a trabalhar. Trabalhei na Essências na época. De novo, né, o Pedro Aron que estava lá, o professor Reginaldo também fazia alguns trabalhos lá. Tinha alguns amigos e também foi uma experiência bem interessante o desenvolvimento do trabalho nessa empresa também, né? A gente tinha alguns projetos aí com solventes clorados, umas coisas bem interessantes, e aí eu fiquei até, se eu não me engano, 2014, 2013, né? E aí entra o outro momento da vida, onde eu passo a atuar mais como PJ, e aí Sim. depois do nascimento do meu filho, enfim, com uma outra já tangencia em breve aí também. Legal. Mas foi essa trajetória. Eu voltei para uma outra empresa e fiquei alguns anos trabalhando por lá. E o Senac, onde aparece? Logo que você volta E também? aí, em 2009, o professor Reginaldo, ele era professor da disciplina de Geoquímica e Transporte de Sim, Contaminantes. deu aula para mim em 2007, é isso mesmo? Exato, exatamente. E aí, ele me passou o bastão, né? Eu já voltei, assim, cheio de ideias, né? Cheio de vontade de trabalhar e vontade de retribuir, né? Um pouco das oportunidades que eu tive, né? Ao longo do meu período lá em Waterloo. E aí veio o convite do Rodrigo, o Rodrigo também se animou, e aí eu acabei aceitando o convite. Então foi em 2009 que essa parceria de fato começou, nessa disciplina de Geoquímica e Transporte de Contaminantes. Se eu não me engano, eu acabei dando 2 anos de hidrogeologia também, acho que era o Elton, o professor, depois o Elton saiu, eu acabei ministrando acho que 2 anos essa disciplina, que depois passou para o Matheus, né? E aí, bom, o Senac, desde então, né, já são aí 11 anos, né? 11 anos, indo para 12 anos, né? Legal. 12 anos, né, de parceria, já é um bom tempo. E como você vê o papel do Senac no mercado e o seu papel dentro do Senac? Você acha que você consegue contribuir com as pessoas? A gente gosta de achar que sim, né? Eu acho que eu consigo contribuir, eu acho que... mas você vê essa contribuição aparecer lá na ponta final do mercado? E qual é a importância do Senac? Eu acho que sim, Marcão. Eu acho que, bom, o Senac é um curso pioneiro, né, na área da pós-graduação. Bom, fora dos cursos tradicionais aí de mestrado, né, o Senac, curso de especialização ali, que tinha aí o corpo técnico da CETESB, né, na época compondo boa parte dos professores. Então, sempre foi, na minha visão, um lugar onde as discussões poderiam ocorrer, né? Sim. E aí, como professor da disciplina, assim, para mim é muito legal você ver ex-alunos, né, posteriormente até trabalhando de forma conjunta esses ex-alunos, o quanto esses alunos se desenvolveram, né, e de repente a gente enxerga a nossa contribuição como parte, ter ajudado, né, transmitir parte do conhecimento, a literatura, obviamente, tem muito de ser autodidata, né? A nossa carreira profissional é importante ser autodidata, realmente estudar, né? Mas eu acho que a gente, como professor, tem contribuição positiva, sim. Né? A gente não tem muito feedback, assim, não acaba tendo muito feedback dos alunos, mas eu tenho um feeling que, enfim, a coisa flui bem, né? Os alunos gostam, a grande maioria, acho que gosta da disciplina. Chega no final do ano, tá todo mundo cansado, Sim. né? Enfim, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem um papel muito importante, sem sombra de dúvidas, né? E de trazer as boas práticas do mercado. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente procura incluir nas discussões, nas Sim. aulas também, Sim. né? Com certeza.
E o curso da USP, você tem participado do curso da USP, está na segunda turma, se não me engano, né? Como é que é lá? Como é que é a dinâmica? Tive duas alunas do curso que me deram entrevistas, gostaram bastante, mas você, do outro lado, como docente, o que você sente do curso, das pessoas, das discussões? É um pouco diferente, né? Porque a gente acaba, como é online, né? São aulas gravadas, né? A gente passa a não ter uma interação tão forte com os alunos da mesma forma que a gente tem no Senac. Mas foi uma experiência nova, e o que para mim foi muito interessante nesse curso foi participar das monografias, tanto como orientador, como também como relator, né? Então, isso foi algo bem interessante dentro do curso. Mas eu acho que tem essa dinâmica, né? Realmente a gente não tem a mesma interação. Tem lá um encontro síncrono, que é numa data onde a gente tem a possibilidade de ter uma reunião, né? Online também com os alunos, uma interação um pouco maior de discussão, mas é bem pontual. Eu acho que é um curso legal também, é um curso bom, um bom curso, e vem a somar, né? Sim, com certeza. Como uma outra opção, principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de acesso, né? De vir para São Paulo. Então, acho que isso amplia bastante o público, sim, a capacidade do público. Sim, acho que é uma grande vantagem desse curso da USP é possibilitar isso, né? É bem legal. Exato, falta um pouco a questão prática, né, do campo, que eu acho que talvez seja o grande diferencial do Senac, a sua disciplina, do Newton, do Fernando, né, o Rodrigo, o Marcos, ver a coisa no campo acontecendo realmente é importante, né, então acho que talvez essa seja, não vou dizer uma desvantagem, né, mas é um diferencial do curso do Senac em relação aos outros cursos, né. Certo. Beleza, depois, então você está na Essências e resolve abrir a sua própria empresa, né? Assim, trabalhando como PJ e você hoje tem a hidrodinâmica. O que é a hidrodinâmica, né, para o nosso público? O que é a hidrodinâmica? É uma consultoria normal? É uma consultoria que atua para consultorias? É uma consultoria que atua para o cliente final? Como é que você construiu a hidrodinâmica nesse trajeto aí? Bom, a hidrodinâmica ela nasceu em 2012, depois do nascimento do Lucas, né, nosso filho mais velho. Na época, a Ju, de novo, né, a Ju saindo do mercado de consultoria, ela atuava fortemente na área de modelagem matemática, sim. E aí a gente abrir um CNPJ para que houvesse, de certa forma, uma maior flexibilidade, né, de cuidar, enfim, do Lucas e, obviamente, ainda atender, né, a questão profissional. E aí eu entrei como sócio dentro desse movimento e veio também com uma vontade de ter uma vida um pouco mais flexível, né? Sim. Uma maior flexibilidade, de mais presente no dia a dia, e também de uma forma embrionária de buscar meu doutorado, né? Eu via que como um regime CLT, né, dentro das nossas obrigações aí de cumprimento de carga de trabalho, Sim. metas, né, as coisas estavam um pouco mais complexas. E aí, na época, eu fiz um acordo na empresa que eu trabalhava, consegui migrar para um esquema de trabalho PJ, vendendo algumas horas mês, né, de uma forma mais segura, assim, né, 20 horas por mês, certo. Que me dava aí uma segurança econômica, né, de ter um trabalho, e com o tempo as coisas foram sendo. Então, a Hidro, inicialmente, foi criada, foi uma empresa que começou a dar assessoria para outras empresas, então, certo. Tanto na questão da modelagem matemática, e aí, posteriormente, na minha forma de estar dando apoio em alguns projetos específicos para outras empresas de consultoria certo. No mercado, certo. Parte isotópica, ou, enfim, investigação de aquíferos fraturados, ou outros temas, e que ao longo do tempo a gente foi migrando, né? Então, a gente tem algumas empresas de consultoria são nossos clientes, certo. Existem indústrias ou alguns outros segmentos do mercado que a gente atua diretamente, executando algumas atividades, obviamente respeitando todas as de conflito de interesse, sempre de uma forma
bem honesta, né, dialogando. Obviamente, eu não vou entrar num projeto que a empresa que eu presto consultoria esteja trabalhando, né, então, dando bem essas relações. Então, a Hydro cresceu, se iniciou basicamente dando assessoria a essas empresas, outras empresas de consultoria. Certo. E aí, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade e a felicidade de reencontrar um colega da minha turma, o Daniel Klein, um geólogo muito bom, e aí a gente, digamos assim, engrossou o caldo, né, com a possibilidade de executar atividades de campo e fazer outras atividades que a gente não conseguia fazer porque o tempo, de fato, era um pouco restrito. Certo. E a dinâmica de trabalho um pouco mais complexa. Aí veio, enfim, essa mudança, né, dentro da empresa, digamos assim. Essa é a cara da Hydro, uma empresa, enfim, que busca solucionar e ajudar, né, o mercado como um todo, nos diferentes segmentos. Certo. Né? Não, entendi. E a Juliana não está mais na empresa, né? Quantos vocês são? São você e o Daniel ou tem mais gente trabalhando com vocês? Bom, a Ju, a Ju é sócia da empresa, ela atua hoje mais na parte administrativa Ela que manda, da empresa. Então. Ela que manda, paga as contas, é a CEO, né? Então, atua na parte administrativa, eu atuo mais na parte técnica, né? Na gestão técnica e na execução de algumas atividades de campo, dependendo do caso. Temos aí o Daniel, né? Que também é um geólogo aí com um perfil bem de campo, com uma boa capacidade de elaboração de relatório. Daniel, nosso sócio. Tem o Marcelo, que também é sócio da empresa, atua aí em projetos específicos, com uma questão mais comercial, um apoio mais comercial. E o Tiago Borba, um colega, um ex-aluno do Senac, que fez o curso de remediação, não terminou, mas que eu conheci lá no passado, no curso, trabalhando na RM, na época ele garoto, né? E então ele nos dá esse apoio também de campo, né? Não só na parte de investigação, mas com questões voltadas à remediação, sistemas e complementando um pouco o nosso conhecimento também. Mas a gente também conta com outros profissionais, né? Assim, para a construção aí de um time, né? Profissionais independentes. Então é uma rede, né? A gente acaba conhecendo algumas pessoas no mercado, alguns outros autônomos e acaba, enfim, fazendo uma parceria dependendo da característica do projeto. Interessante, né? Um modo interessante de trabalhar. Legal. E em que momento você vai para o doutorado, então? Você já estava na hidrodinâmica e vislumbrou a possibilidade de fazer o doutorado. E como é que foi essa migração para o doutorado? E se deu muito trabalho ou não fazer aquela tese lá, Paulo? Sem dúvida, deu bastante trabalho, mas o doutorado, ele veio na minha cabeça desde quando eu voltei do Canadá, né, e aí quando eu vi, né, a tecnologia disponível, e aí muito vinculado ao grupo lá da Beth Parker, hoje na Universidade de Guelph, eu fui o primeiro aluno, né, da Beth Parker lá na Universidade de Guelph, então Caramba. Eu acho que teve uma relação importante, né, que foi construída ali, e aí entender o grupo deles e as tecnologias e o que os caras faziam, e aí eu fiquei pensando, por que a gente não faz aqui, né, ainda não fez, e aí pensando um pouco na característica geológica, principalmente aqui na cidade de São Paulo, se, enfim, a gente não poderia trazer um pouco dessa tecnologia e aplicar aqui. E aí, em 2013, a gente passou por Teve algumas coincidências que, na época, o CEPAS, né, o Centro de Pesquisa Água Subterrânea da USP, se eu não me engano, foi 2014 ou 2013, um pouco antes, tinha um financiamento, pintou um financiamento junto com outras universidades do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, para fazer uma pesquisa em aquíferos fraturados, e veio, então, essa capacidade de financiamento inicial, e aí começou a surgir, né, a ideia do doutorado. A gente penou aí pelo menos 1 ano para conseguir escolher a área de estudo. Primeiro eu tive que convencer meu orientador de que esse era o caminho. O Reginaldo, enfim, foi um parceirão, né, em abraçar essa ideia. A gente buscou uma área que foi negada, depois a gente mobilizou o Geoprobe lá da CETESB, junto com os profissionais da CETESB, foi para campo numa outra área potencial,
encontramos o produto lá, então a gente descartou, e aí, enfim, acabou chegando na área onde eu acabei desenvolvendo minha pesquisa, então demorou um ano até que a gente, de fato, encontrasse a área, e em 2014, efetivamente, eu me matriculei na USP, né, como aluno de doutorado. Então, em 2014, eu oficializei o início do projeto, né, então também tive uma bolsa part-time que me ajudou muito, né, como aluno mesmo, em ter uma maior tranquilidade, Sim. em trabalhar dentro do doutorado, e aí as coisas foram acontecendo, né, a partir de 2014. E aí, em 2018, eu finalizei o doutorado, com a entrega da tese. A gente está aí trabalhando, esse ano deve sair o meu primeiro artigo como primeiro autor. Recentemente, a Daphne, Sim. que foi a minha parceira de campo, outra aluna de doutorado. Foi um projeto que compôs aí uma equipe, né? Além de mim, teve uma doutoranda, a Daphne, uma aluna de mestrado, a Silvia, alguns alunos de uma outra aluna de mestrado antes, né, a Bruna, teve o Marcos, Sim. como aluno de doutorado também, vários TFs, né, então teve aí bastante gente colaborando ao longo do tempo, né, então, e foi uma experiência muito legal, pesquisa desenvolvida no Jurubatuba, Sim. e curiosamente o Jurubatuba foi onde eu iniciei minha carreira profissional trabalhando na RM, Olha. né, nos projetos lá. Eu era estagiário e depois geólogo de campo, então conhecia um pouco a geologia da área, Sim. né? Sempre tive um pouco essa curiosidade, né? Que foi amadurecendo, principalmente depois do mestrado, né? De buscar algumas perguntas, quais eram as perguntas ainda que estavam em aberto e que a gente poderia responder. Foi um trabalho muito legal e algumas coisas são particularmente interessantes, né? A primeira história que eu gostaria que você contasse é do CMT. O CMT é o poço multinível, né? Fabricado pela Solince do Canadá. E em uma das etapas da sua tese você propõe e efetivamente instala um poço CMT. Para instalar o poço CMT, para quem não sabe, precisa ter muita técnica, né? O cara que está instalando tem que saber muito o que está fazendo, e os nossos amigos da Engesolos são os que fazem isso, né? Fizeram isso. E eles têm essa técnica, né? Eles são muito bons em fazer isso, mas tem que usar um equipamento ali, né? Um produto, que é a bentonita, né? Uma bentonita especial. Conta dessa história aí, Paulão, da bentonita, do CMT e tudo mais. É uma história engraçada. Bom, sorte a nossa, né, ter contado com o apoio da Engesolos. Sim. A gente teria atingido nenhum dos objetivos se não fossem eles, né, o esforço de campo. Então, realmente, eles têm muito mérito no desenvolvimento desse trabalho. Mas a gente escolheu o poço CMT. Eu, particularmente, não tinha nunca trabalhado com esse tipo de construção. A gente utilizou o CMT de 7 canais e a espessura, digamos assim, monitorar era de aproximadamente 15 metros, né, o nível d'água em torno de 2 metros, então a gente tem aí 13 metros de espessura saturada e 7 canais para serem distribuídos ao longo dessa espessura, e obviamente a gente segmentou essas distribuições com base na geologia, em outras características, né, presença da contaminação, mas realmente a gente pesquisou e nos foi indicado a utilização de uma bentonita. É uma bentonita que foi importada e teve um elevado, e a ideia é que essa bentonita ela passou por um processo onde há um retardo na sua expansão, né? Então houve um tratamento na superfície da bentonita, que em teoria era um tratamento até então térmico, para o nosso conhecimento era só um tratamento térmico, e que isso inibiria de expansão da bentonita em relação à bentonita tradicional e nos permitiria então descer o selo até a posição que você queria lá embaixo, né? Até a posição, né, acima do pré-filtro, enfim, dentro da construção sem que houvesse nenhum tipo de problema. Bom, instalamos o poço, CMT, aparentemente tudo ok, medições de carga hidráulica indicando, né, diferenças de carga, então comprovadamente indicando o selo entre as diferentes zonas. Certo. E aí, quando a gente foi fazer a primeira de amostragem, a gente observou que os valores de condutividade elétrica observados nos diferentes canais, a própria característica da água, assim, bem gordurosa,
o TOC, né, o carbono orgânico total, bem alto, bem elevado para essas portas. E a gente tinha um poço convencional, um multinível convencional, e que, de certa forma, ele casava com algum dos pontos de monitoramento. A gente poderia comparar. E a gente observou que a hidroquímica vinculada ao poço CMT era totalmente diferente da hidroquímica desses poços convencionais. E aí a gente começou a investigar, e aí a gente entendeu que durante o pré-tratamento térmico, possivelmente foi colocado um gel, né, ou alguma coisa para dar liga, digamos assim, né, tem que ter algum sal também, né, a quantidade elétrica muito alta, e isso foi se solubilizando ao longo do tempo, e aí eu acabei perdendo um pouco essa característica, um pouco não, né, a característica redox original, que eu pretendia, de fato, estudar, eu acabei não conseguindo estudar, e o que a gente viu é que, na verdade, a bentonita começou a induzir o processo de degradação ao longo do tempo. Então, a gente viu uma clara predominância dos compostos secundários, né, de degradação em relação aos compostos pai, e isso vem ocorrendo ao longo do tempo. Então, passou a ser quase um estudo de biodegradação, não um estudo de monitoramento. Então, faz parte do doutorado, né, testar a metodologia. Então, essa, de fato, foi uma lição aprendida. E conversando com outros profissionais, o próprio Rodrigo Cunha, há casos onde há não carbono orgânico ou talvez sal, mas sim bário e outras substâncias que são detectadas nas bentonitas e no próprio material utilizado para a construção dos postos de monitoramento. Conversando com o próprio John Cherry e com outros profissionais lá de Guelph, eles também já viram isso acontecer em outros sites. O próprio Flut aparentemente deu um problema também numa área. Então, serviu como uma lição aprendida, assim, né, de fato, que esse processo de planejamento da etapa, do campo, é algo muito importante, né, de realmente ter esse planejamento prévio, e que realmente, né, a gente observou essa anomalia ocorrendo. E não foi o objetivo do trabalho. Então, todo detalhe importa, essa né? foi uma parte... Exato, todo detalhe importa, sem sombra de dúvidas. Então, essa é a história do CMT. Eu acho que é uma tecnologia que funciona, não é uma crítica à tecnologia, de maneira alguma. É um poço que é consagradamente aí utilizado para mapeamento dos fluxos de massa, por incremento da resolução, mas é importante, né, saber e antecipar questões associadas à construção do poço. Sim. É muito difícil de instalar, né? E o que facilita um pouco a instalação é usar essa bentonita, mas infelizmente algumas vezes a bentonita pode derrubar, né, o cara. A gente até conversou hoje, talvez eu teria feito 2 poços de 3 sistemas, né, 3 canais, mas a gente queria maximizar no furo mesmo, porque é tão heterogêneo que 1 metro para o lado você já tem diferença, né? Então a ideia era maximizar a informação no furo mesmo. Mas, enfim, é aprendizado, foi uma lição aprendida aí, né? E uma curiosidade. Em breve a gente, quem sabe, não relata isso de forma mais detalhada no artigo. Pois é. E aí, Paulo, dentro do doutorado, explica para as pessoas, que é uma coisa muito importante para quem vai investigar o fraturado, o que é DFN? DFN é uma sigla, chama Discrete Fracture Network, é uma metodologia desenvolvida pela Beth Parker, cujo objetivo é maximizar, é trabalhar aí com nível de ultra detalhe. E o DFN, ele tangencia a coleta do testemunho da rocha, e uma série de vezes no testemunho da rocha, uma série de informações são coletadas no furo, aí no furo de sondagem, no furo aberto, as recomendações da selagem do furo, para que não haja contaminação cruzada, induzida pelo próprio furo. Então, são feitas também inclusão de outras ferramentas, né, de levantamento físico, hidráulico, que são realizados no furo, e aí se analisa de forma conjunta toda essa gama de dados para a criação do modelo conceitual. E a DFN foi a metodologia escolhida para o desenvolvimento do meu doutorado. Mais especificamente na questão do testemunho, a coleta dos testemunhos de rocha e do entendimento da distribuição da contaminação no manto de intemperismo. A gente ouve aí no mercado, né, que existe, digamos assim, um limite basal e que o topo rochoso possa
ser o limite basal da contaminação, quando na verdade não é. Sim. Né? Obviamente isso é scientific, né? Depende da característica geológica da área, da característica da fonte primária, mas o que a gente observa é que o impenetrável à perfuração cultrados ocos helicoidais efetivamente não representa A barreira para a contaminação. É uma barreira. Então, a gente observou ainda feições importantes de características da matriz da rocha, alguns metros abaixo desse impenetrável, né, indicando aí a capacidade de retenção de massa de contaminante na matriz da rocha, mesmo a rocha sendo uma rocha metamórfica, né, e na literatura se observa aí baixos valores de porosidade da matriz. Então, a gente conseguiu observar como é heterogêneo e como o perfil de intemperismo, o entendimento desse perfil de intemperismo, não só do perfil de intemperismo, mas da litologia em nível de detalhe, é muito importante, né? A gente vê aí os relatórios da consultoria aí, seções geológicas onde se representa um saprólito, né? Algo como sendo homogêneo. Uma coisa única, né? Na verdade, é algo única, exato, saprólito, mas, enfim, é uma alteração de rocha, né, e que é ultra heterogênea. Então, a ideia foi aplicar o DFN para, numa área fonte, né, ou numa área onde reconhecidamente havia um impacto próximo à transição com a rocha, para estudar, de fato, essa variação vertical da contaminação ao longo desse perfil de intemperismo. Então, essa foi a ideia do trabalho, né. Então, duas coisas que eu tenho para perguntar sobre isso para você recomendar para os nossos ouvintes aí. A primeira você já falou um pouco aí, há necessidade de investigação na rocha? Em qual condição você tem que avançar a sua investigação em partes mais profundas, onde a rolo não fura mais? Então, essa é a primeira. E a segunda, se você tiver que fazer essa investigação, uma coisa fundamental que você viu no seu trabalho é coletar o testemunho da rocha? É isso mesmo? Ou você vai lá com uma rotopneumática e instala um poço na rocha, batendo martelo de fundo numa profundidade qualquer ali e instala o poço para ver se houve migração vertical? O que você recomenda? Legal, Marcão, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a premissa para a investigação do aquífero fraturado é de concentrações, né, na base aí do manto de intemperismo, que é, digamos assim, uma zona aquífera onde o geoprobe ou ferramentas pautadas no avanço hidráulico da perfuração permitem a sua caracterização até um certo ponto, né? Então, uma vez diagnosticada a contaminação nessa zona de transição, e principalmente dependendo, de novo, né, das concentrações e desse perfil de contaminação, se supõe a potencial vulnerabilidade do fraturado subjacente a esse ponto. E aí a gente passa, então, por um trabalho cujo entendimento do aspecto regional, geológico regional, o aspecto estrutural, né, o entendimento dos lineamentos regionais. Então, a gente começa a sair da escala, a gente sai da escala de detalhe, vai para o regional, né, e aí entende um pouco mais se existe algum afloramento de rocha próximo da área de estudo, dependendo do caso, né, a gente pode, de fato, descrever a rocha, entender um pouco as características, as famílias de fraturas que ocorrem naquela região, o que você espera que ocorra na escala do site. Começa a criar esse modelo mais regional, né? Às vezes, a gente pode ver que é uma área pouco fraturada, ou, inversamente, pode ser uma zona de cisalhamento, com uma série de fraturas verticais, e aí começa a criar esse fundamento da vulnerabilidade. Por vezes, é uma área de postos de produção que permitem a utilização de ferramentas de investigação para o reconhecimento litológico, hidráulico. Então, começa a se criar esse modelo geológico hidráulico do aquífero, né? E aí é parte do trabalho, mas também existe um trabalho que, na minha opinião, é importante em relação ao reconhecimento da área-fonte, né? Então, a gente sai, digamos assim, das bordas da pluma, né, do entendimento mais regional, e vai chegando ali próximo do centro de massa. Certo. Obviamente, respeitando a questão relativa à presença de DINAPL, análise crítica em relação à potencial mobilização de algum produto mediante a própria perfuração. Então, isso tem que ser, de fato, excluído,
né, dentro do trabalho de planejamento, mas a testemunhagem, e aí com base no que a gente observou no doutorado, é algo muito importante, maximizar a recuperação, e talvez a massa, ela pode ocorrer exatamente nessa zona inicial. A gente não espera que concentrações muito elevadas ocorram em níveis mais profundos. Obviamente que isso pode ocorrer, mas o reconhecimento, e aí recai no DFN, né? O DFN é pautado na coleta de amostras de rocha, testemunho de rocha, aí já com uma sondagem rotativa, cujo objetivo é maximizar a recuperação. Então, cuidados em relação ao tempo da manobra, a pressão de água, a vazão, né? O objetivo é maximizar a recuperação do testemunho. Certo. O testemunho vai ser utilizado, enfim, tanto para análise química, como para entendimento das propriedades de emissão, né? E aí a gente começa a criar esse modelo conceitual, né, de distribuição da massa. Então, em termos de distribuição da massa, é algo muito importante, né? É o caminho, de fato, o testemunho que vai nos dar essa contribuição, juntamente com o posto de monitoramento, né, posteriormente. E aí, postos de monitoramento, tanto postos convencionais multiníveis, como também, enfim, postos, a gente instalou um STB, existem aí uma série de outros postos disponíveis para utilizar a informação. Então, acho que esse é o critério, né? De fora, mais regional, e aí entendimento das características geológicas, estruturais, o entendimento dessas vulnerabilidades, e aí sim, trabalhar com a distribuição da massa mais próximo da área-fonte. Então, quando a gente vem para investigar próximo da área-fonte, nesse momento, você falou do testemunho, né? É muito importante ter o testemunho. Isso eu gosto de repetir, porque, embora eu esteja parecendo meio repetitivo, mas é que o mercado costuma fazer o seguinte: tenho que investigar a rocha, eu vou no negócio que fure o mais rápido possível, que fure mais. Então ele vai com uma rotativa circulando lama, ou vai normalmente com martelo de fundo. Então a abordagem que você estudou e que você recomenda não é isso. Coletar o testemunho e eventualmente instalar o poço ali onde você coletou o testemunho, certo, né? Exato. Então, essa testemunhagem ela é importante ao longo de todo o perfil, porque na grande maioria das vezes a massa ela vai estar ou no aquífero aluvionário, então, né, óbvio, isso depende da característica estratigráfica da área. Vou dizer ali da região do Jurubatuba, onde eu fiz o meu trabalho especificamente, e lá não existiam as argilas terciárias, né? Era exatamente uma cobertura aluvionar de 2, 3 metros, e aí um manto de intemperismo, bem heterogêneo. A gente usou alguns termos aí, né, orientados do trabalho do Vaz, então a rocha alterada mole, a rocha alterada dura e a rocha. E nesse caso a gente viu que a massa, ela se encontra, na verdade, no manto de intemperismo. E talvez a grande maioria dos casos seja isso. Mas existe ainda uma massa importante remanescente, alguns metros, nesse caso, né, abaixo desse impenetrável. E possivelmente essa massa remanescente é que sustenta, que pode representar uma vulnerabilidade importante para os níveis mais basais, né? Então, quando você não tem o testemunho, primeiro, você acaba perdendo essa sensibilidade, obviamente, da característica física da rocha, o potencial que ela tem em armazenar a massa. Sim. Então, talvez quando você está num segundo estágio e você quer, eventualmente, fazer poços mais profundos, talvez seja uma opção, onde você já coletou a informação mais rasa. Sim. Eu acho que dá para conjugar, mas, sem sombra de dúvidas, o testemunho ele é muito importante, inclusive no manto de intemperismo. Né? A gente começa a observar uma dificuldade do avanço do geoprobe, por exemplo, dos liners, e aí a gente tem que usar outras ferramentas, né, o pitcher ou o amostrador contínuo, que permitem maximizar a informação, inclusive no manto de intemperismo e depois na rocha. Né, de fato, se tem um reconhecimento mais detalhado da distribuição potencial da massa. Então, acho que esse é o caminho, né? Talvez uma orientação mais adequada. Legal. E aí, indo para o Jurubatuba, que é onde você estudou, conhece mais e tal, tem muitas discussões sobre um gerenciamento regional da contaminação do Jurubatuba. Que tipo de sugestão você dá? Ou que tipo... sugestão mesmo para o gerenciamento do Jurubatuba como uma área integrada.
Eu acho que no caso do Jurubatuba, como existem várias fontes difusas, e essas fontes difusas, elas podem contribuir em diversos graus, né, à contaminação do fraturado. Quando você faz uma análise individual do site, né, você acaba não resolvendo o problema regional. Como já é um problema mais regional, é necessário ter uma abordagem mais regional de gerenciamento, é visualizar não um site específico, mas um conjunto de sites e como essas concentrações evoluem ao longo do tempo, né, de uma forma conjunta. Obviamente, os esforços de remediação e de redução da massa, eles têm que ser feitos de forma individual, mas a análise, ela tem que ser feita de forma integrada, né, e aí talvez tem áreas mais críticas, áreas menos críticas, áreas mais sensíveis, menos sensíveis. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa análise mais integrada e com uma abordagem mais regional. Certo. Então, eu vejo... É um site complexo, né? Um mega site. A gente entra numa outra escala. Sim. A gente sai da escala do site, né? São várias fontes contribuindo para aquele impacto, né? Para o impacto mais profundo, ou que tenham contribuído para o impacto mais profundo. Eu gosto da abordagem mais regional, para o Jurubatuba em específico. Mas a gente observa que na prática, e aí você fala, né, a gente vê ainda uma lacuna muito grande em relação à investigação do fraturado, e não só a investigação do fraturado, mas o acompanhamento das zonas de restrição de uso de água, que normalmente recaem, seja pelo fraturado, né, ou em algumas das áreas. Então a gente tem eu sinto ainda um gap importante dentro do mercado, né, no acompanhamento e no gerenciamento das restrições, né? Então hoje o cidadão, ele restringe o uso da água, ele admite que o fraturado está contaminado, mas efetivamente não faz nada, não monitora, e diz, é contaminação regional, eu estou assumindo que eu não sou poluidor e é regional. E a gente sabe que existem ferramentas de minimamente se melhorar o modelo conceitual, se entender se aquela contaminação de fato é associada à área-fonte, a fonte primária definida para o site em questão ou não, ou se de fato é um fluxo mais regional. Então, eu sinto que ainda existe essa lacuna em aberto no mercado. Primeiro, de melhoria da investigação do fraturado, já se admite que não é, se a contaminação é regional, e aí realmente não se faz nada. Se é regional, não é de ninguém, né? E fica para o Estado gerir e efetivamente não há gestão, né? Não se vê uma gestão efetiva. Eu acho que a gente tem deixado para trás aí contaminação que minimamente a gente devia estar monitorando, entendendo a capacidade de atenuação natural e como as ações de remediação nos níveis mais rasos podem afetar de forma positiva, né, o decréscimo das concentrações nos níveis mais profundos. Então, isso não é feito, né, é feito, assim, na grande minoria, né, a minoria dos casos, sim, né. Dá para contar no dedo, esse cara, aquele cara. Dá para contar no dedo, exatamente. Então, acho que isso ainda é um gap do nosso mercado. Quem é ou quem são os principais responsáveis? É o responsável legal, que tem aquela coisa de não fazer, né? É natural do responsável legal não querer fazer. É um gap do nosso mercado, nossos amigos, nossos colegas, que incorporam isso e ajudam o responsável legal a não fazer. É do poder público, que não exige que faça. Qual é o principal ponto aí que deve ser melhorado? Olha, Marcão, eu acho que são as três coisas, né? Eu acho que tem o responsável legal, que realmente, e é compreensível, né? Enfim, quando a gente fala no fraturado, custos aumentam, a complexidade aumenta, né? Então os investimentos para o entendimento daquela contaminação são maiores em relação aos investimentos associados à investigação dos níveis mais rasos, aluviões e tudo mais. Então, existe essa questão, né, sem sombra de dúvidas, e aí, de certa forma, o consultor, ele é conivente a essa questão, olha, não vou estudar porque eu estou assumindo que é regional, então eu acho que a consultoria, de certa forma, os nossos colegas aí, eles acatam essa decisão. Obviamente, existe uma necessidade de remediação dos centros de massa, então os esforços acabam sendo concentrados na remediação das zonas onde há risco, e o risco de inalação, sim, que são a zona não saturada, ou os aquíferos freáticos, aí, a porção freática ou superficial do aquífero. Então, os esforços de remediação são feitos ali, então, realmente, eu acho que é o conjunto. E aí, a gestão
né, ainda é incipiente. Ela poderia ser ter um pouco mais de energia. Eu acho que depende do caso. A gente vê, sim, pareceres que pedem aí uma série de complementações em termos de investigação. A gente tem aí Ministério Público, enfim, outros órgãos, né? Hoje se fala, inclusive, no tema de valoração, sim, mas ainda de uma forma muito incipiente também. Então, a gente ainda é norteado pelo mercado imobiliário, sim, ou pela reutilização das áreas, ou pelo gerenciamento do risco, que eu acho que é justo, não tiro o mérito, eu acho que é o drive, é o que deve ser feito, mas não se deve deixar de lado, minimamente se reconhecer quais são os impactos residuais nos níveis aquíferos mais profundos, e como eu disse, como as ações de remediação, onde de fato existe a massa, podem beneficiar aquelas zonas aquíferas mais profundas. Então esse acompanhamento não é feito. No mínimo acompanhar, né? Deveria, né? No mínimo, né? No mínimo acompanhado, a gente não está falando em remediar o nível aquífero, o fraturado, que realmente a gente tem uma dificuldade técnica, né, uma limitação técnica, mas efetivamente monitorar, né, monitorar a qualidade da água, o impacto dessa frente de contaminação chegando num poço tubular, as questões de uso da água dentro de uma escala mais regional. A gente deveria pensar um pouco nessa questão do uso da água, né? Sim. A gente tem um recurso hídrico subterrâneo muito grande que, eventualmente, não pode ser utilizado, sim, né? Sim, por conta de uma ação, né, de alguém, né? E esse alguém então, tem que se responsabilizar, não nós, sociedade inteira, né? Exato, eu acho que o caminho é, pelo menos, monitorar, criar evidências que comprovem que a contaminação detectada lá embaixo não vem de cima, e se vem de cima, que as ações e os esforços que estão sendo feitos na remediação dessas áreas são benéficos e que, eventualmente, a atenuação natural é algo que pode ser implantada, mas que deve ser o quê? Monitorada. Eu acho que o termo monitoramento é algo que está faltando. Talvez, de novo, não é remediação, pode até ser, né? Dependendo da massa, sim, talvez uma ação de remediação emergencial, sim, efetiva de remoção de um determinado contaminante seja necessário, mas é monitorar. E aí trabalhar um pouco com a hidrogeologia mais clássica, zonas de contribuição de poços de produção, de onde vem aquela água, sim, a vulnerabilidade dessas zonas. Então, é trabalhar um pouco com essa gestão dessas zonas de captura, né? Então, a gente começa a mudar um pouco, né, o viés. E isso é um gap ainda... E a escala, né? Em outros lugares, como no Canadá, né, que eu conheço um pouco mais, por exemplo, a cidade de Guelph, ela é 100% abastecida por água subterrânea. Então, a água subterrânea tem valor. Sim. Então, o aquífero fraturado, o aquífero basal, e lá são os calcários, os dolomitos, que são extraídos, onde a água é extraída, existe essa gestão, né? E aqui, enfim, os caras colocam lá o lacre no poço, se restringe o uso da água e fica por isso mesmo, né? Boa sorte. Eu não acho isso justo para a sociedade, sem querer ser Caxias, eu só não acho justo. Eu entendo o viés da remediação das áreas fontes, dos níveis mais rasos, mas eu acho que falta modelo conceitual. Sim, falta estudar. Falta estudar. Não é só falar, ó, aí não dá, vamos fechar e boa noite. Não dá, né? Exato, eu acho que é isso, né? Eu acho que... E aí tem a hidroquímica, tem os próprios isótopos, tem várias ferramentas que permitem, né, melhorar e entender de onde vem a contaminação no aquífero fraturado. Vem de cima, vem do vizinho, vem de alguns quilômetros de distância, enfim, podem ser vários cenários. Você falou da valoração, né? E eu entrevistei aqui duas garotas, né, a Isadora e a Daiane, que fizeram um TCC delas no Senac sobre a valoração, onde elas, de certa forma, criticam alguns aspectos da proposta do professor Reginaldo Bertolo de calcular uma valoração do dano ambiental. O que você pensa da ideia, da valoração e do cálculo em si? Pera um pouquinho, deixa eu complementar a pergunta, desculpa. Muita gente no nosso mercado, muita gente mesmo, critica a questão da valoração. Agora, eu fico me preocupado porque o nosso mercado tem um interesse, né? O interesse do mercado, um interesse normalmente econômico de defender os interesses do seu cliente, que é o responsável legal, né? Então, por isso que é bom você estar aqui para você explicar aí mais tecnicamente, você que entende mais desse assunto, você esteve perto da construção disso, acompanhou, o seu trabalho tem a ver com isso.
Então, o que você acha da valoração e do cálculo? Bom, Marcão, eu vejo o seguinte, eu acho que a valoração é algo, na minha visão, que é justa, mas também não pode ser feita a ferro e fogo, sabe? Eu já vi casos onde o Ministério Público encaminhou um pedido, uma solicitação, para que o cliente ou o responsável legal pela área pagasse uma determinada alíquota usando um cálculo que ele tinha impactado aí uma boa espessura do aquífero fraturado. Quando efetivamente na área de estudo não havia um posto de monitoramento ou uma sondagem que de fato comprovasse a contaminação do aquífero fraturado. Então a gente recai novamente sobre o comentário anterior. Eu acho que o que falta de novo, um modelo conceitual que permita, de fato, identificar que o poluidor tenha contribuído com aquela contaminação. Se identificada a contribuição, e o modelo conceitual claramente mostra isso, e o tamanho desse impacto, eu acho que, se há o comprometimento do recurso hídrico, eu acho que a valoração é uma forma de reaver esse impacto, mas ser utilizado de uma forma correta, né? Então, de novo, é um modelo conceitual. Então, não dá para você acusar ou induzir a um determinado responsável legal, né, que ele pague uma determinada alíquota vinculada à valoração, se não há um modelo conceitual que, de fato, comprove o impacto ou a contribuição. Então, eu acho que isso foi projetado, tem muito valor na questão do desenvolvimento da metodologia, mas tem que ser analisado, tem que ser feito com muito critério. Sim. Né? Então, eu acho que, de novo, recai sobre o modelo conceitual, Sim. como tudo dentro como do GAC. sempre. O modelo conceitual é a base. Então, eu acho que precisa ser aplicado quando, de fato, houver comprovadamente uma contribuição. Eu não acompanhei de forma muito perto, isso foi ocorrendo de forma paralela, né, ao desenvolvimento da minha pesquisa, até mesmo a formulação do cálculo e tudo mais, mas eu acho que, assim, recai sobre a questão do modelo conceitual. Então, não dá para você aplicar essa valoração no fraturado, especificamente, se você comprovadamente delimitou que a sua contaminação, ela para no aquífero aluvional. Sim. Existe uma argila terciária que, de fato, atua como uma camada selante, confinante do aquífero fraturado basal. Eu acho que tem que ser melhor construído isso, né? Eu senti que, de certa forma, em determinados casos, isso tenha sido feito de uma forma mais atropelada, né? Na minha humilde visão, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma maneira de retribuir à sociedade aquele impacto, né? E o comprometimento do recurso hídrico que, de fato, foi desvalorizado. Então, eu acho que é isso, de novo, é modelo conceitual. Certo. A gente é repetitivo mesmo. O que a gente acha importante fala mais 10 vezes, principal. Né? É isso aí. Eu acho que esse é o ponto principal. Precisa melhorar, talvez. Falando em precisa melhorar, o que você acha do nosso mercado? Como é que você vê o GAC, de modo geral, tanto economicamente quanto tecnicamente? O que precisa melhorar economicamente e tecnicamente? Bom, eu vi o crescimento do GAC, hoje são muitas empresas, né, atuando no mercado. Eu ainda acho que existe aí um gap técnico dentro do mercado, mesmo havendo aí a literatura disponível, né, os cursos. Eu acho que a parte comercial, ela ainda fala mais alto do que a parte técnica. Então, essa é uma ponderação importante, que, por vezes, a tomada de decisão ela recai mais sobre o aspecto comercial do que, efetivamente, sobre a questão técnica. Sim. Né? Então, esse é um ponto desfavorável. A gente ainda observa algumas lacunas, né, do ponto de vista técnico, ocorrendo no mercado. A gente pega relatórios pós-DD 038 e que a coisa não vai, né, ainda não foi para frente. Então, existe essa dinâmica. E, bom, obviamente, a gente teve aí as restrições do Covid, a gente passou por algumas crises, né, econômicas, e agora, com a pandemia, a gente observou uma retração, né, do mercado, mais no sentido de uma postergação das tomadas de decisões do que uma diminuição em si. Os clientes, eles seguraram um pouco o investimento, mas eu acho que a coisa, bom, pelo menos 2021 já começou, pelo menos na minha visão, diferente de 2020, as coisas um pouco mais
aceleradas, as demandas um pouco mais em alta. Então, eu acho que tem um espaço bem grande para o crescimento, né? Aquele recurso que ele estava represado, ele está disponível, mas estava pesado, e acho que agora, questões aí de, né, melhoria, vacinas e talvez uma resposta do mercado, dos diferentes segmentos do mercado aí, eu acho que o GAC tem aí de crescimento ainda, né? O mercado ainda é um mercado em expansão. Então, eu sou otimista em relação ao mercado. Eu acho que tem espaço aí para muita gente, né? Cada um fazendo o seu trabalho, alguns em nichos diferentes. Então, eu enxergo que tem aí espaço para todos. Eu estou otimista aí para os próximos anos. Legal. Não sei se essa é a sua opinião também. O que está aparecendo agora, né, assim, economicamente está aparecendo que tem uma demanda crescente, que estava represada, é exatamente o que você falou. Tem pessoas sendo contratadas, projetos sendo fechados, então o que eu vejo é bem diferente do início da pandemia. Isso, é claro, é bom, né, economicamente, olhando assim, mas dá um pouco de medo, porque se o cara liberou tudo, ele quer fazer, né, então não interessa a pandemia para ele, seja o que Deus quiser, né. Eu acho que os cuidados aí são relacionados ao órgão ambiental, os órgãos ambientais, né, a gente, por outro lado, por mais que a gente tenha um crescimento econômico e esse investimento, a gente observa também aí não vou dizer um enfraquecimento, né, mas uma diminuição da autonomia aí dos órgãos ambientais, né, então... A parte técnica dos órgãos ambientais está sofrendo muito. Então, isso é um contraponto, né, em relação ao desenvolvimento técnico do mercado, né, então vamos aguardar aí para ver como a coisa vai fluir, né, nos próximos anos aí, mas... eu acho que é isso, né? O mais importante é que a gente se resguarde, né? As pessoas fiquem bem, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante aí, a lição que a gente tem aí desse momento conturbado aí da pandemia, né? Os seus filhos vão ser geólogos, Paulo? Olha, quando a gente vai para a praia, eles adoram recolher lá uns pedaços de rocha, lá umas coisas ou outras. Papai, o que é essa aqui? Mamãe, o que é essa aqui? Eles gostam de... A gente, pode ser, quem sabe, né? Eles vendo a gente trabalhando, né? Talvez sirva de inspiração. Então, mas eles têm aí o caminho deles aí para seguir, independente da nossa decisão. Com certeza. E qual que é a diferença de uma escola Waldorf para uma escola tradicional? Bom, os meus dois filhos estudam na escola Waldorf, né? A Ju, ela é professora na escola Waldorf também. O que a gente observa é, primeiro, a gestão, né? Assim, uma gestão integrada dos professores. Não existe um dono da escola, né? Existe uma comunidade, os pais, os professores, que de fato fazem a gestão da escola. Então, não é uma escola que maximiza o lucro, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E, assim, a escola Waldorf, ela procura respeitar um pouco o tempo da criança, né? Então, existe aí a questão os setênios. E, na verdade, ajuda um pouco a criança a se desenvolver com ela mesma, né? Um pouco... A experimentação, né? O erro. O desenvolvimento da própria criança, né? Então, eu e a Ju, a gente tomou a decisão de colocar nossos filhos, a gente tem amigos, né, amigos mais velhos que tinham filhos na escola Waldorf. Eu tenho amigos de trabalho, ex-chefes que foram alunos Waldorf, e eu admiro muito todos esses ex-alunos, né? Então, assim, sempre foram boas referências para a gente. Não sou um estudioso da antroposofia como a Ju, né, já vem lendo e estudando mais, mas também é um caminho bem interessante aí de conhecimento. Mas, estamos bem felizes aí com a escolha da escola e recentemente com a questão da Ju, né, dando aula, também tem sido algo bem legal. Essa, né, de dar aula para o ensino médio e não mais de pós-graduação, né, sair um pouco do modelo e agora trabalhando com geografia, né, então migrando também para uma ciência mais ampla, né, que envolve não só a geologia, mas a climatologia, a oceanografia, e tem sido uma experiência interessante. A gente perde muito, obviamente, com a questão do ano da pandemia, mas eu acho que isso é geral. A gente está muito feliz com essa escolha, sim.
É bom que a gente também já ensina os que têm filhos aqui, os que nos ouvem têm filhos, a gente dá algumas dicas também, né, Paulo? Exato. A escola é algo importante, né? Sim. Talvez hoje, para a gente, é uma das premissas mais importantes, né? Bom, Paulo, nós estamos caminhando para o final e agora é um momento um pouco diferente do episódio onde o entrevistado faz uma pergunta para mim. Então, sua vez de me fazer uma pergunta fácil. Bom, Marcão, eu queria também saber um pouco a sua opinião. Você me fez uma pergunta, né, sobre esses três, né, o responsável legal, o próprio consultor, os nossos colegas e o órgão legislador. Então, também gostaria de, se você corrobora aí da minha visão, qual que é a sua visão em relação a essa questão aí? Eu corroboro da sua visão, eu vou tentar detalhar um pouco mais. O responsável legal, ou seja, o dono, né, o empreendedor, o industrial, o dono do posto, enfim, ele tem como premissa básica obter o lucro, porque essa é a função dele, obter o lucro. E tudo que venha prejudicar a obtenção do lucro, para ele quer evitar. Então, essa é a missão dele, obter o lucro. Então, e como é que ele obtém o lucro? Através do trabalho dos trabalhadores, né, do capital que ele coloca lá e das transformações. E isso, se ele puder externalizar o custo, no caso aí os resíduos, né, as contaminações, para a sociedade, melhor, né, no sentido macro. Né? Claro que hoje em dia a governança e tal mudou um pouco a história, mas a essência é essa. Se ele puder externalizar, melhor. Então, ele é o responsável principal, é lógico. Porém, isso está na essência dele, e nós estamos no nosso sistema econômico e a gente não pode deixar isso solto, né? Então a sociedade tem que ter alguma coisa que contraponha a essência, né, do empreendedor, que é obter o lucro. E aí vem, no nosso caso específico aqui, o órgão regulador, que, na minha opinião, ultimamente tem sido enfraquecido tecnicamente, por conta de gestões acima, né, de gestões políticas, tem enfraquecido tecnicamente e fica fragilizado. Então não consegue exigir o que deveria ser exigido. No meio disso, tem nossos amigos, né, nosso mercado consultor, que também vive numa lógica econômica. Nós, os consultores, têm empresas. Né? Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. E a empresa, para existir, ela tem que ter o lucro. E a gente só vai ter o lucro se a gente atender aquele cliente lá, né? Então, todos são responsáveis. E aí eu fico me perguntando, caramba, nós estamos trabalhando para piorar o meio ambiente ou para melhorar, né? Então a gente gosta de acreditar que está trabalhando para melhorar. Mas nesse tipo de situação, a gente acaba ajudando o responsável legal a piorar o meio ambiente e a gente dá um verniz técnico para um negócio que está piorando o meio ambiente, né? Então, eu acho triste isso daí, né? Isso aí. Concordo com você. Isso aí. Eu te pergunto agora, quanto por cento do nosso mercado é ambientalista e quanto por cento é econômico? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, eu diria que a essência, né, quem busca engenharia ambiental ou a geologia, você tem a essência, né, de querer melhorar a coisa, mas você acaba recaindo numa questão de atingimento de metas e políticas de organização de empresas que maximizam o lucro também, né, empresas de consultoria. Então, efetivamente, é receita e gasto, né? Então, a gente acaba recaindo numa questão de atingimento de metas, né? Tem empresas que são, enfim, existem grupos de investimento que detêm as ações daquela empresa. Então, assim, efetivamente, né, o cara não está interessado na remediação em si, ou, né, mas o cara está efetivamente interessado no bônus, em maximizar os seus lucros. Então, é isso, né? Essa é a dinâmica do mundo real. Então, saber equilibrar, então, saber fazer um contraponto, saber declinar um projeto, né, saber aceitar as limitações de um projeto, as incertezas, mostrar as incertezas para o seu cliente, os riscos, é parte importante, né, do nosso trabalho, né, e que, por vezes, né, podem não ocorrer, né, então, eu acho que esse é um ponto é a ponderação que tem que ser feita, né, então existe
esse balanço, todo mundo precisa pagar suas contas, obviamente, né? Todo mundo quer, de certa forma, ter o seu dinheirinho, fazer a sua viagem, comprar o carro novo. Óbvio que isso é importante, mas precisa ter a questão da ética, sempre, né, profissional. Então, acho que é isso, é procurar criar uma relação de confiança com o seu cliente, né, e com o tomador de decisão ali, o responsável legal, e realmente ter, ó, dizer, olha, o problema é esse, né, a incerteza é essa, eventualmente eu não vou agir dessa forma, exige algumas tomadas de decisão, né, por vezes, como eu disse, até mesmo declinar um projeto que pode ser importante. Então, tem essas questões, né, e aí empresas que têm grupo muito grande, custos muito grandes, por vezes não podem tomar essa decisão, né, porque precisam manter aquele grupo de pessoas trabalhando, então tem essas pequenas questões aí que ocorrem aí no dia a dia, né. E nós no Senac não conseguimos falar, né, disso daí, não conseguimos ensinar isso, porque isso o cara vai viver na pele ali, né. No Senac a gente busca trazer a parte técnica, a gente acaba discutindo um pouco, né, questões relativas ao nosso dia a dia, projeto, e questões relativas, né, no fim das contas, vai ser a RT do profissional, do aluno no futuro, ou, enfim, no presente, a anotação de responsabilidade técnica, a declaração de responsabilidade. Então, existe uma responsabilidade em relação a todo aquele contexto do projeto. Isso tem que ficar claro para o aluno, que existe essa responsabilidade mesmo da tomada de decisão, desde a elaboração de um escopo até a entrega de um relatório, né, e esse diálogo, né, com o cliente, enfim. A gente procura, de certa forma, trazer isso para o curso, né. A gente, obviamente, restringe, principalmente devido à carga horária, né, a questão mais técnica de passar o conhecimento, o conceito, mas quando essas discussões vêm à tona, é sempre muito enriquecedor para a sala, né, como um todo. Se alguém fala, eu vivenciei essa experiência, então isso é um ganho muito grande, né, que a gente tem. Isso é o bom da interação, né? Mesmo à distância, a interação ali na hora é importante. Sem dúvida. Não, Paulo, beleza, é isso aí. Agora é o momento final onde você pode falar o que você quiser, o podcast é seu. Se eu esqueci de perguntar um negócio, você já fala agora. Se você quiser mandar uma mensagem. Não, Marcão, quero agradecer, né, esse bate-papo, né? Você é um amigo aí, né? A gente vem trabalhando juntos aí no Senac há alguns anos. Espero ter contribuído aí de alguma forma, né? Com certeza. Com o que eu coloquei aqui. E a dica que eu dou, eu gostaria de dar uma dica, né? A gente que já tem aí algum tempo de mercado, eu acho que a questão, né? Os cursos estão aí, cursos online, cursos na internet, Cluin, TRC, existe aí uma fonte muito grande de dados. O inglês é algo muito importante, a gente falou do inglês, então você já sai na frente de outros, assim, por incrível que pareça, a gente vê gerentes, diretores de empresas que não falam inglês, e de certa forma isso indiretamente acaba sendo uma desvantagem, principalmente numa empresa multinacional, ou quando, né, existe uma necessidade de se ter uma reunião em inglês, né, então o inglês é algo importante dentro da nossa profissão, e ser autodidata mesmo, investir em bibliografia, comprar livro, ler bastante, estudar, né, isso é o que vai fazer a diferença aí como profissional. O a mais aí, aquele gás a mais que você dá é o que de fato vai te, talvez não hoje, mas num certo tempo aí, ser a diferença, né? Eu acho que é um pouco disso, a gente vê a nova geração aí, né, chegando no mercado, então eu acho que essa é uma dica importante aí que eu passo aí para o pessoal. Se o cara tiver que comprar um livro, ele vai na nossa área, que livro que ele deveria comprar para começar? Putz, não dá, né? Eu gosto muito de Apple, né? Punk and Cherry, eu acho que é um livro para quem trabalha principalmente, com solventes clorados, sem sombra de dúvidas, é o livro, né? Eu gosto muito do Domenico and Shorts, Physical and Chemical Hydrogeology, na parte de geologia, na parte de hidrogeologia, Freeze and Cherry, então tem essa parte.
os livros de remediação, né, do Sutterson, lá do Payne, são livros, né, Remediation Hydraulics e outros livros. Então, eu acho que existe aí, cada livro tem um foco diferente, né? Tem o livro do Demer, que é para atenuação natural. Então, eu acho que é um conjunto de bibliografia que o profissional deve ter para, pelo menos, ter uma base. É difícil você saber tudo de tudo, mas o livro te ajuda, né? Pelo menos você sabe onde recorrer, onde consultar, né? E, às vezes, esses livros podem te salvar aí num relatório, né? Alguns deles têm uns exercícios resolvidos, enfim. Eu acho que esses são os livros principais. E ler os artigos da ABAS, artigos, né, do IG, artigos internacionais, na área de contaminação, remediação. Groundwater Monitoring and Remediation. Né? Exato, que são empresas de consultoria, não só universidades, né, que publicam, né, então está antenado ao que está acontecendo lá fora, a questão dos PFAS, né, cada ano a coisa muda, né, então aí, né, um desafio aí muito grande, né, que ainda de fato não começou da forma efetiva aqui no Brasil, mas a gente sabe que isso vai ser o próximo passo. Então, se começar agora, sai na frente, né, a estudar e se interessar. Então, é isso, é buscar sempre, não ficar parado, né, buscar o desenvolvimento contínuo. Eu acho que esse é o recado bem importante aí, que eu gostaria de deixar pro pessoal aí, pros ouvintes. Legal. Bom, beleza, Paulão, é isso, então, muito obrigado pela sua presença, por passar esse tempo batendo papo com a gente, ensinando nossos ouvintes. Obrigado, então, a gente espera ter você outras vezes aqui. Legal, Marcão, obrigado, viu? Um grande abraço aí para você. Obrigado. Valeu. Essas foram as palavras do meu amigo Paulo Lima, retomando, como sempre, alguns pontos importantes da fala dele. Como vocês viram, para a investigação do fraturado, o protocolo mais moderno seria realizar o DFN, Discrete Fracture Network, proposto pela professora Beth Parker. O DFN consiste em fazer muitos ensaios com a matriz da rocha fraturada, ou seja, com a rocha coletada por meio de testemunhos. Posteriormente, realizar ensaios no furo de sondagem. Portanto, é fundamental coletar esses testemunhos de uma forma bem acurada, de uma forma bem representativa do meio fraturado que você está querendo investigar. Eu sempre digo nas minhas aulas, nos meus podcasts e nos vídeos, etc., a máxima amostrai o solo. E o meu amigo Newton Miyashiro sugere expandir o conceito para amostrai a rocha. Ele tem toda a razão. No caso da investigação do fraturado, amostrai a rocha. O Paulo falou no episódio sobre o saprólito. Saprólito é a alteração da rocha e obviamente, o saprólito está em contato com a sua matriz, que é a rocha fraturada nesse nosso caso aqui. O saprólito é extremamente heterogêneo e possui a porosidade primária, como se fosse um silt, intercalado de areia, de argila, e possui também porosidade secundária, que são fraturas. Então o saprólito tem porosidade primária e secundária. E ele está longe de ser alguma coisa homogênea, como a gente comumente vê nos relatórios descritos. Saprólito, de 5 a 20 metros é saprólito, né? O saprólito não é uma coisa só. Ele deve ser investigado adequadamente, principalmente em casos com possibilidade de ocorrência de DNAPL. Provavelmente é no saprólito que você vai ter uma zona de grande transporte desse DNAPL. Algumas situações geológicas fazem com que o meio fraturado seja mais vulnerável. Por exemplo, se essa alteração de rocha, se o saprólito está raso, se o saprólito é heterogêneo, se ele tem porosidade secundária e se é uma região de ocorrência do cristalino, com fraturas conectadas ao saprólito. E aí imagina, se aliarmos essa condição geológica à ocupação da área com indústrias que utilizam ou utilizaram solventes clorados, temos a receita perfeita para uma contaminação grave do fraturado. E exatamente é essa a condição do bairro de Jurubatuba, o que torna a contaminação lá muito problemática e uma questão ambiental muito grave e de difícil solução. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem, obrigado ao Paulo pela excelente conversa e aos apoiadores do canal que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui e na newsletter. Nós da ECD Training, junto com vocês, como eu sempre digo, continuaremos lutando por um mundo melhor para todos e um mundo melhor para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Temos 250 assinantes na newsletter, 239 pessoas no canal do Telegram, 601 pessoas inscritas no YouTube, obrigado pessoal.
454 seguidores no Instagram e 31 colaboradores no Apoia-se. Aliás, se você quiser e se você puder contribuir financeiramente com nossos projetos, entre no site apoia.se/ECDambiental. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.